vamos abrir para a plateia algumas perguntas. Alguém tem? O Silvio. Parabéns à mesa, foi muito de alta qualidade todas as apresentações. Eu queria colocar uma pergunta para o Carlos, mas extensiva aos restantes, porque acho que é muito de experiência pessoal. O Carlos apresentou uma situação em que a ablação é uma opção absolutamente válida para a anticoagulação oral. Só que ele não disse dos resultados, mas não disse algumas particularidades dos trabalhos. Então, eu queria colocar aqui como dificuldade, na indicação de anticoagulação ou fazer a ablação ou colocação de um stent no apêndice atrial, a idade, que a gente mexe com um indivíduo cada dia mais idoso, idade avançada, e as comorbidades existentes no paciente idoso. Como é que isso aí modifica os resultados, que parece ser muito bom da sua apresentação, como é que ficam os resultados nesse grupo de pacientes? Bom, eu não sou eletrofisiologista e me aconselhei com o meu querido amigo que está aqui, doutor Eduardo Costa, que colocou exatamente essas questões. Muitas vezes você vai fazer um procedimento que a opção, nesse caso do meu tema, é contraindicado usar anticoagulante oral. Então, eu não tenho outra opção. O que eu vou fazer? Esse paciente vai ter um AVC e a situação clínica dele vai ficar muito complicada. Então, a opção do catéter de ablação ou a oclusão do apêndice atrial, até ela pode ser feita numa situação conjunta. Independente, quando a gente identifica que o paciente tem todas as condições anatômicas desfavoráveis para fazer uma ablação e manter o ritmo sinusal, muitas vezes, acredito, o Eduardo pode me corrigir, por favor, se o procedimento dá certo da ablação e ele retorna ao ritmo sinusal, mas você sabe que não tem a grande garantia de que isso vai ser mantido. Então, você passa a usar a segunda opção, que é a oclusão do apêndice atrial. Então, no mesmo procedimento, você pode fazer a tentativa e conseguir um resultado favorável, a reversão ao ritmo sinusal, mas não garante que isso seja mantido, e aí você procede no mesmo procedimento para fazer a oclusão do apêndice atrial. Agora, a contraindicação à anticoagulação é exatamente esse aspecto. Quer dizer, quando se colocou na diretriz europeia, você dá a chance da opção para o paciente, diz, olha, escolha o tratamento clínico medicamentoso ou a ablação. O procedimento de risco da ablação, ele não é tão alto assim, mas é um procedimento invasivo como a oclusão do apêndice atrial. Mas numa situação como essa, não tem outra opção, é bem factível. Eu queria provocar o Eduardo. Eu acabo de fazer uma sessão com o Bruno Valdigem sobre ablação de FA, lá no Medscape. Você tem uma chance de 50% depois de um ano de permanecer em sinusal e joga a moeda para cima. Então, você deixar sem anticoagulação, a meu ver, e aí vai a provocação, é um risco. Então, eu não ficaria com a ablação. A apresentação do Carlos acaba me convencendo, e mais o que hoje eu discuti com o Bruno, que o fechamento do apêndice tem muito mais futuro. Posso complementar antes do Eduardo responder? Pelo que eu saiba, você é obrigado a usar uma dupla antiagregação pós-procedimento. E muitas vezes o paciente sangra com a dupla antiagregação. Às vezes mais. Então eu queria saber se ela é obrigatória, né? Pelo menos por 3 a 6 meses, se não me engano. Então eu gostaria que você respondesse. Bom, boa tarde, meu nome é Eduardo, eu sou eletrofisiologista de São José dos Campos, um privilégio estar nessa mesa tão seleta. Eu tenho uma visão que a ablação não é uma alternativa à anticoagulação. A ablação por catéter é uma técnica de resgatar o ritmo sinusal, tentando com isso melhorar a clínica
e, especialmente, fundamentalmente, qualidade de vida. Tá? Agora, é sabido que os pacientes que têm um bom desempenho na ablação têm uma taxa de recorrência de fibrilação atrial, uma carga de fibrilação atrial muito menor e a taxa de episódios tromboembólicos também. Mas isso não o vacina contra a necessidade de prevenção de episódio tromboembólico. Ponto. Então, não é uma alternativa à anticoagulação. O que acontece nesses pacientes, como já foi falado, são muitas comorbidades e, portanto, o Chagas vascular intuitivamente é muito alto. É um paciente com índice de episódio tromboembólico muito alto. E isso tem que ser levado em consideração, especialmente quando você não pode anticoagular. O que a gente faz num paciente frágil, idoso, que não pode tomar anticoagulante? Muitos de nós damos aspirina, muitos de nós damos clopidogrel, e isso, obviamente, não tem nenhum respaldo de resultado clínico, sangue às vezes até mais. Então, nesse aspecto, a intervenção com oclusão de apêndice me parece sim ser uma alternativa em pacientes selecionados que possam diminuir a necessidade do uso do anticoagulante. E o protocolo normalmente utilizado com oclusão de apêndice precisa sim, normalmente, usar um anticoagulante durante um tempo, 20 dias, 30 dias, 60 dias, e depois alguns dispositivos precisam de uma antiagregação plaquetária que tem sido, com o desenvolvimento do material do oclusor, cada vez mais liberal. Hoje a gente tem situações simplesmente que você não pode usar nada no pós-operatório. O paciente que sangra, está sangrando na UTI, como você vai convencer que vai colocar um oclusor e mantê-lo anticoagulante? Existem situações em que não há respaldo do ponto de vista de literatura, mas é o que se tem que ser feito. Quando o senhor falou que não tem, a gente não segue as diretrizes necessariamente, tem situações que você é chamado e os pacientes estão fora de qualquer diretriz. Esses pacientes que sangram estão fora de qualquer estudo de anticoagulação. Então, eu entendo que, dentro desse cenário, no paciente frágil, a possibilidade de oclusão de apêndice, sim, é bastante atrativo e, se soma isso no paciente que tem sintoma de fibrilação atrial, a realização concomitante da ablação por cateter pode ser interessante, claro, desde que tenham uma condição clínica minimamente razoável. Uma pergunta. Bom dia, meu nome é José, para o professor Roberto Franklin. Que exame pide o senhor para, antes de iniciar o anticoagulante, e se dá sangue oculta positiva ou hematúria microscópica, o senhor anticoagula igual, o que faz? Se o paciente tem sangue oculto positivo nas fezes, a primeira coisa que eu faço é uma colonoscopia para ver se ele não tem um câncer de cólon ou um pólipo sangrante. Se sim, aí vai se indicar o procedimento a seguir. E depois do procedimento, a gente anticoagula. Posso complementar, Frank? Eu tenho uma grande dúvida, acho que eu vou esticar essa pergunta para a experiência de todo mundo. A fibrilação atrial subclínica, eu acho que nós estamos falando de idoso frágil. Quase todos têm o Chagas-Vasque alto. Quando ele chega no consultório, é cheio de comorbidade. Como é que eu faço? Eu tenho que pedir holter de todo mundo que chega no consultório, porque 1/3 dos pacientes tem FA que chegam no consultório. Como é que eu vou saber quem que eu vou chamar? Eu tenho que fazer um eco para ver se tem, em todo paciente, eu tenho que fazer um eco para saber se ele tem uma alteração estrutural. Então, me ficou confuso, porque 1/3 tem FA, mas como é que eu vou saber? Muitos clinicamente não têm nenhum sintoma da FA, né? Então, qual que é o parâmetro que você usa, que o Maurício usa, o Carlos, o Newton, para fazer isso daqui no consultório? Que aí a gente fica um pouco perdido. Eu tenho que pedir para todo mundo, colocar relógio em todo mundo, dispositivo. Como é que vocês fazem? Então, é confuso, né? Confuso. Por que é confuso? Exatamente. Esse é o ponto. Você vai analisar, estudar o assunto e é confuso. As pessoas não têm, e nós não temos, diretrizes claras sobre isso. Existe a diretriz recente da fibrilação europeia, em que diz que pacientes de 75 anos ou mais que tenham alto risco tromboembólico, ora,
todo mundo com 75 anos ou mais tem alto risco trombembólico. Eu não preciso mais do que isso. Poderia fazer um screening para fibrilação atrial. E aí tem aqueles métodos de screening. O mais simples, quando você pode, é ensinar o paciente a pegar o pulso. E se ele percebe descompasso no pulso, aí você segue no passo adiante. O Holter é um dos exames mais vagabundos do mundo, né? 24 horas não quer dizer nada. Existem estudos que mostram anos de looper implantado para que você ache um episódio de fibrilação atrial. Então, se é confuso para você, é confuso para todos nós. Diferente de um paciente que tem um episódio tromboembólico e você não encontra o foco do embolígeno. Aí sim. Então, o AVC criptogênico é o mais comum e a causa mais comum disso é a fibrilação atrial. E aí você vai atrás disso como? Com o looper. Porque, como disse o Holter, não tem uma sensibilidade muito baixa. Eu acho que é mais ou menos por aí. Tem sido falado muito em relação a um conceito novo chamada de miopatia atrial, que é um átrio instável. Como detectar um átrio instável vai fibrilar? Porque o problema é evidente, né? Nossa, acho que a pior coisa que pode acontecer é um AVC, né? AVC acaba com a funcionalidade totalmente. Então, parece que existem alguns critérios, né, para se detectar o átrio instável, que são aquelas extrasístoles mais de 20, uma sequência de 20, ou extrasístoles supraventriculares muito frequentes. Tudo isso é lógico, né, considerando-se o átrio ainda com tamanho normal. Mas, e lá no Dante tem sido estudado um mecanismo por inteligência artificial de tentar se detectar inclusive o resultado vai para a Alemanha, eles trazem de novo esse resultado para a gente, e tem certos preditores, sem ter a fibrilação atrial, que mostra um alto risco de fibrilação atrial. Tudo isso nesse conceito de miopatia atrial, porque realmente, na dúvida, eu acho que a gente deve sempre ir para o lado da anticoagulação, porque o outro lado, né, do primeiro evento de um AVC, acho que é a coisa mais terrível que tem. Né? Então, eu acho que vale a pena reforçar isso, né? E aquele trabalho apresentado agora em março de 24 no Rhythm, ele, através da inteligência artificial e o aprendizado da máquina, em pacientes com ritmo sinusal, ele prevê o risco de fibrilação atrial subclínica. Eu quero sair, da inteligência artificial e ir para o nosso vulgar eletrocardiograma do dia a dia, né, Silvio? Roberto, você conseguiu ver na inteligência artificial os parâmetros analisados? Porque aquelas ondas P arrastadas, ritmo atrial ectópico ou sobrecarga atrial no eletro, eu acho que é coisa do nosso dia a dia. Mas, para falar bem a verdade, não contem para ninguém, eu não levo isso em consideração. Eu acabo fazendo o Holter mesmo, que não serve para nada. Lembrando que muita gente, como o Roberto apresentou, ele não tem sintoma. E o João Mandrola fala que você faz ablação e o cara continua em FA e diz que não sente mais nada. É o efeito placebo da ablação. O João Mandrola, que faz eletrofisiologia, aponta isso. Então não adianta basear em sintomas só, nem nada. Esses dispositivos, como é que chama? Os wearables. Isso aí, de repente, poderá ajudar, apesar de todas as falhas. Eu vejo a coisa assim, mas é confuso. Mas a pergunta não é se eu estou confuso ou não, é o que eu faço. Esse é o problema que o Iso está perguntando. O que fazer? Alguém tem uma ideia? Lembrando que Chad-Vasc alto quase sempre tem Hesbled alto. Alguém tem uma ideia do que fazer? Não tem sugestão? A gente,
naqueles estudos de inteligência artificial, eu sou um ignorante absoluto no assunto. Então, eu não sou capaz de entender aqueles cálculos matemáticos que eles fazem. Mas o Eric Topol, ele tem um livro que chama Deep Medicine. Eu recomendo a todos que leiam esse livro. E ele diz o seguinte, que os médicos que estudaram nas cadeiras biológicas vão ter que aprender 3 coisas: eletrônica, estatística e matemática. Então nós, que não queríamos as exatas, vamos ter que aprender exatas. Quando eu digo nós, não somos nós aqui em cima, porque já passamos dessa fase. Mas os jovens residentes de hoje, se forem fazer medicina, vão ter que aprender isso aí. E vão ter que aprender a interpretar inteligência artificial. O Eric Topol é brilhante no livro quando ele fala sobre isso. Que a inteligência artificial, ela virá para ajudar o médico nas suas decisões. Não é a palavra final. E que dará mais tempo da relação médico-paciente, porque você não vai ter que ficar calculando, ou escrevendo, ou fazendo coisas. A inteligência artificial faz isso para você. E você vai conversar com o paciente, e vai receber a conclusão da inteligência artificial, e vai decidir, baseado no seu conhecimento e no conhecimento da inteligência artificial. Esse é o futuro. Isso o Eric Topol escreve no Deep Medicine. Se eu não me engano, a Columbia University já incluiu no curso de medicina tópicos desses aí. Vou fazer uma pergunta para o Maurício. Parabéns aos palestrantes. Eu sou Marisa Chartuni, de Ubá, e uma situação que é muito comum nos nossos consultórios é o encaminhamento de um paciente com acidente vascular cerebral isquêmico documentado em área de cerebral média, ou então com AIT de repetição. Esse paciente, ele não tem antecedentes de fibrilação atrial, mas tem múltiplos fatores, inclusive idade, hipertensão, e no Holter mostra uma alta carga de extrasístoles supraventriculares e períodos curtos, de menos de 30 segundos, de fibrilação atrial. Aí fica a dúvida, vamos pesquisar exaustivamente a presença de fibrilação atrial contínua, mas às vezes é muito difícil fazer isso e o paciente teve um acidente vascular cerebral recente. Nesse caso, vocês indicam que se faça anticoagulação já? Sim, foi isso que eu falei. Sim. Nesse caso eu não tenho dúvida também. Essa foi a minha exposição. Exatamente. Acima de 30 segundos, recomenda-se anticoagulação. Não teve nenhuma, só extrasístoles. Tem? Não. Você falou que teve um curto episódio de FA, não teve? Teve FA. Agora eu digo mais. Se você tem um AVC criptogênico e se você faz o Holter com um monte de extrasístole supraventricular, eu acho que eu ia anticoagular esse paciente também. Nesse caso eu não teria dúvida, viu? Porque ele está cantando um AVC, né? Ele já teve ataques isquêmicos. Eu não teria a mínima dúvida. Sim. Pergunta. Papa. Boa tarde. Meu nome é Eduardo Papa, cardiologista aqui em São Paulo. E eu gostaria de parabenizar a mesa, né, pela brilhante explanação. A fibrilação atrial continua sendo uma das doenças mais malignas da cardiologia, eu acho. Que realmente a gente tem, e das mais brilhantes também, a gente tem uma mais clínica, né? A gente consegue raciocinar melhor e continuar tendo dúvidas, mas por isso dar mais condutas. Eu queria, apimentando um pouco o resultado do Holter da colega que fez a pergunta, o paciente é assintomático, ele te traz um Holter com uma carga de extracistolia atrial só, não tem nada documentado, superior a 12% da gravação. Os nossos 75 anos, um Chades-Vasque elevado. Eu gostaria de saber da mesa, das opiniões do Dr. Franken também, que falou sobre subclínica, mas que eu não consegui detectar a fibrilação atrial e ele tem um Chades-Vasque elevado. Qual é que é a posição da mesa em relação à anticoagulação?
tratamento? Gostaria que a gente pudesse conversar um pouco a respeito de uma situação clínica muito comum. Quem inicia? Você não tem outra pergunta para fazer, não? É assim. A arritmia supraventricular e ventricular são muito comuns em idosos, como você falou. Tem, em Framingham mostrou isso, e eu fiz a tese de docência com isso, em velhos atletas. Tinha 30%, 40% tinha arritmia. E muita gente com taquicardia ventricular não sustentada, atletas, com coração normal. Aí você vai ter que ter bom senso, se não tiver FA. Eu vou dizer o que eu faria, o que eu tenho feito. Eu não anticoagulo, mas eu dou um beta-bloqueador. Claro que eu vou avaliar o tamanho do átrio, que quase sempre é um pouco aumentado, porque envelhecimento faz isso. Mas um beta-bloqueador e vejo o que acontece. É burrice isso? Então, eu estou de acordo com você. Eu também. Não ia dar anticoagulante, porque não existe nenhum embasamento para isso, mas beta-bloqueador, sim. Mas nesse caso que você colocou, teve ataques isquêmicos? Não. Não. Aí também concordo com o Maurício. Boa tarde, meu nome é Lucas, eu sou clínico aqui em São Paulo e eu estou com uma situação, queria compartilhar com vocês aí, que parece muito específica, mas na verdade ela é meio repetida no dia a dia nosso de clínico especial de hospital público. Paciente idoso com várias quedas que apresentou evento de sangramento do nervoso central, ele apresentou um quadro de FA nessa internação do sangramento de sistema nervoso central. Foi e reverteu espontaneamente, tal qual foi dito até os pacientes que ficam em terapia intensiva, e tudo bem. Voltou para casa, a gente continuou acompanhando ele, não teve mais FA. Volta num segundo momento, interna por dengue, e faz um quadro de FA de novo na terapia intensiva. E, da mesma forma, foi feita uma dose de amiodarona ali, e logo depois ele reverteu, voltou e reverteu de novo. E aí ficamos pensando, fizemos lá um pensamento nosso de equipe clínica, e que horas a gente chega, pede, implora para o cardiologista, pelo amor de Deus, fecha a apêndice atrial desse paciente, faz uma ablação nele, ou senão a gente fala, não, vamos ficar tranquilo aqui, a gente aguarda o neuro ficar sossegado e falar que a gente pode anticoagular ele, mas que momento que a gente fala, esse cara é um paciente com FA, que eu vou ter que tomar cuidado com isso, e que horas que a gente fala, não, foi só desencadeado mesmo, porque eco normal, átrio pequeno, paciente sem disfunção, sem tanto substrato assim, mas que apresentou 2 quadros de FA com deflagração por ter ficado em ambiente de terapia intensiva e tudo mais. Qual é esse momento? Ou não tem uma resposta? Obrigado, viu? Quem? Ele teve queda, é um paciente que teve queda e foi devido a um AVC? Ele teve uma queda, ele teve várias quedas, né? E tinha um hematoma subdural crônico. E foi drenado, mas nesse contexto perioperatório teve uma FA. Só nos contextos perioperatórios? No primeiro momento foi perioperatório, no segundo momento foi uma dengue. Quer dizer, ele tem uns desencadeantes agudos apenas, né? Sim, só desencadeantes. Não é que ele tem uma instabilidade atrial crônica, né? Não. E tem queda, né? Difícil, não sei o que vocês acham. Porque ele tem só o fator desencadeante, né? Acho que a opção nesse caso, com a contraindicação, talvez, à anticoagulação, porque ele já teve um hematoma de risco e é submetido à queda, a colocação do dispositivo de oclusão do apêndice atrial é bem válida nisso. E o uso de medicação beta-bloqueador para controle de frequência, né, tentativa de evitar novos episódios. Eu queria fazer uma pergunta para o Maurício. Maurício, nesse paciente agudo que você vê na cirurgia, o pós-operatório imediato, eu tenho visto, porque trabalho em UTI ainda, que o pessoal usa muito a enoxaparina para prevenção do episódio de tromboembolismo. Você acha que isso é realmente válido como prevenção de tromboembolismo depois de FA? O paciente faz FA revertido com amiodarona, depois é mantido em ritmo sinusal e fica com enoxaparina
injetar. Você acha que é válido isso? Tem alguma garantia de que você vai prevenir o episódio tromboembólico? Carlos, é assim, quando você quer até uma reversão rápida da anticoagulação, a gente usa heparina, até a heparina contínua. Tem o protocolo cardio e o protocolo neuro, que é mais suave que o protocolo cardio. A gente usa. E até para velho, talvez melhor do que a enoxaparina, a heparina não fracionada, porque você vai controlando. Na prática é complicado, né? Na prática é complicado você usar TTPA para fazer o controle da anticoagulação. Até esse paciente talvez precisar usar um anticoagulante oral, sair da fase do pós-operatório imediato e tal, mas você faria com a heparina não fracionada. É o que a gente faz, porque se o paciente sofreu uma cirurgia, se sangrar, eu corto e isso acabou. Pouco tempo depois já não tem mais efeito. Se você usar um DOAC, aí você vai ter que esperar no mínimo um dia. Eu nunca usei reversor de DOAC, eu não sei se alguém já usou, mas demora algum tempo, e aí o cara pode sangrar. A última pergunta, porque nós já temos que entregar a sala. Mais uma pergunta para a mesa. Doutor Maurício, não se sinta perseguido, por favor. Mas a fibrilação atrial no cenário de cirurgia cardíaca, pós-operatório de cirurgia cardíaca, que é muito comum. O paciente no terceiro dia de pós-operatório, 70 anos, e faz uma fibrilação. Como é que a gente pode conduzir? Existia até tentativas de protocolo. Você vai seguir o mesmo contexto de instabilidade ou não. Agora, como proteger da pericardite? Se é corticoide antes, eu acho que nunca deu muito certo, pelo que eu me lembro. Colchicina. Então, hoje em dia, tem que pensar muito em colchicina para proteger da pericardite e, claro, corrigir distúrbio hidroeletrolítico, deixar o cara anêmico demais, que ninguém quer dar sangue, mas corrigir os fatores gatilho. Mas o pericárdio é importante aí. E aí você quer reverter, se não dá, você vai na elétrica, se tiver muito mal, ou você vai devagar, ou vai para controle de frequência, porque, eu não sei a experiência aqui de todo mundo, mas se o cara está com uma pericardite e tudo mais, cheio de problemas no pós-operatório, você vai cardioverter, ele vai voltar a fazer FA. Sim. A colchicina foi recentemente feito um estudo liberando como sendo o anti-inflamatório do cardiopata. Quer dizer, 0,5 miligramas uma vez ao dia, com benefício direto em quadros inflamatórios, proteção de aterosclerose. Eu queria agradecer a todos, nós já temos que entregar a sala, a mesa, muito bom, a plateia que honrou a sessão. Muito obrigado e continuem no Congresso.